Será que um jogador famoso pró-Bolsonaro pode enfrentar consequências pesadas após a prisão de Bolsonaro? Será que um atleta que declarou apoio político de forma aberta, como vimos em casos passados, corre o risco de perder patrocinadores, espaço no clube e até ser cancelado pelo público? A prisão de Bolsonaro trouxe uma onda de repercussões e muita gente já começa a levantar teorias sobre a ligação de celebridades, incluindo jogadores famosos que sempre demonstraram apoio ao ex-presidente. Mas será que a repercussão da prisão pode mesmo respingar em nomes como Neymar e em outros atletas que não esconderam sua simpatia? O que será que vem por aí no futebol brasileiro depois desse escândalo que une esporte e política? No mundo do futebol, poucas coisas chamam tanta atenção quanto quando um jogador famoso apoia Bolsonaro publicamente. Neymar Bolsonaro foi uma das maiores manchetes nos últimos anos, quando o craque demonstrou apoio político de forma clara, gravando vídeos e fazendo declarações que dividiram completamente a opinião pública. Mas agora, após a prisão de Bolsonaro, será que essa ligação pode se transformar em um problema real para o jogador? Muitos já se perguntam se o atleta pode ser alvo de boicote político, se haverá cancelamento público e até se patrocinadores podem pressionar por uma ruptura. Isso não seria algo novo no mundo esportivo, já que em várias partes do mundo vimos atletas perderem contratos milionários simplesmente por se posicionarem politicamente. Então, será que no Brasil, depois da prisão de Bolsonaro, a mesma coisa pode acontecer? Torcedores lembram que Neymar Bolsonaro já foi motivo de memes, polêmicas e discussões acaloradas. Mas agora, o cenário é diferente. Não estamos mais falando de campanha eleitoral, e sim de consequências da prisão Bolsonaro. Quando um jogador famoso apoia Bolsonaro, esse rótulo fica marcado na memória da torcida. E após a prisão, será que essa lembrança se tornará motivo para rejeição? Há quem diga que um atleta alvo de boicote torcida pode ver sua carreira sofrer um baque significativo. O futebol brasileiro é conhecido por sua paixão, mas também pela forma como a política e a rivalidade entram em campo. Será que dessa vez o escândalo futebol e política vai atingir um dos maiores jogadores da história? Outro ponto que merece destaque é a pressão de patrocinadores. Após a prisão de Bolsonaro, grandes empresas que associam sua imagem ao esporte podem avaliar se manter o nome de um jogador pró-Bolsonaro seria positivo ou prejudicial para suas marcas. A história mostra que atletas que declararam apoio político enfrentaram boicote político e cancelamento público, especialmente em tempos de polarização. E como a prisão Bolsonaro gerou enorme repercussão, o que impede que Neymar ou outro atleta famoso pró-Bolsonaro sofra algum tipo de retaliação? A teoria que surge é: será que há uma movimentação nos bastidores para afastar essa ligação de escândalo futebol e política? Não podemos afirmar nada, mas os sinais de especulação já aparecem. Os torcedores também levantam outra questão. E os clubes? Se um jogador famoso apoia Bolsonaro de forma explícita, será que a diretoria de um time brasileiro ou europeu manteria essa postura sem avaliar os impactos? Há rumores de que em certos momentos clubes estudam até demissão propaganda quando percebem que a imagem de um atleta está prejudicada por polêmicas externas. O que parece impensável hoje pode virar realidade caso a repercussão da prisão continue crescendo. Afinal, se há pressão de patrocinadores e rejeição da torcida, quem garante que os clubes não tomariam uma atitude mais drástica? É impossível não lembrar de como a ligação entre Neymar e Bolsonaro se consolidou. O craque sempre foi um atleta que declarou apoio político sem medo, até mesmo em momentos cruciais, como na eleição. Mas agora, o contexto é diferente. A prisão de Bolsonaro não é apenas um episódio político. É um escândalo que atravessa fronteiras e que pode ter impacto cultural, esportivo e até econômico. A dúvida que paira é se esse jogador famoso apoia Bolsonaro até hoje com a mesma intensidade ou se haverá um recuo estratégico para evitar ser o próximo alvo de cancelamento público.
Os fãs mais atentos já notaram que qualquer publicação relacionada ao tema recebe comentários inflamados. Isso mostra que o risco de boicote político é real e a repercussão da prisão Bolsonaro só aumenta essa possibilidade. Mas vamos além. Existe uma teoria de que o futebol brasileiro nunca foi totalmente separado da política. Quando um atleta declara apoio político, ele não apenas mostra sua opinião pessoal, mas também acaba mexendo com paixões coletivas. No caso de Neymar Bolsonaro, estamos falando de uma figura com milhões de seguidores e enorme visibilidade internacional. Se após a prisão de Bolsonaro essa imagem se torna um peso, isso pode afetar não só o jogador, mas também o futebol brasileiro como um todo. Já vimos em outras épocas como a política atravessou os gramados, e por isso a ideia de um escândalo futebol e política não soa tão absurda para muitos torcedores. Outro detalhe que precisa ser levantado é a memória popular. Muitos já resgataram vídeos antigos, falas e até publicações em redes sociais de atletas que apoiaram Bolsonaro, reforçando a ideia de que eles sempre estiveram ao lado dele. Com a prisão, esse resgate se intensifica, criando uma narrativa de ligação direta. Será que a opinião pública vai mesmo separar a figura do jogador famoso da figura do político? Ou será que o rótulo de jogador pró-Bolsonaro vai colar de vez, custando caro em termos de reputação? A especulação sobre as consequências da prisão Bolsonaro está apenas começando. Há ainda quem questione se esse tipo de situação pode influenciar dentro de campo. Seria exagero pensar em pressão de torcida, vaias e até boicote em jogos decisivos. Talvez não. Afinal, a paixão do futebol brasileiro é imprevisível. Basta uma sequência de derrotas para que críticas políticas se misturem com críticas esportivas. É nesse terreno fértil que teorias de conspiração crescem. Alguns já falam que após a prisão de Bolsonaro, jogadores famosos que o apoiaram poderiam até ser usados como bode expiatório, transformando cada erro em campo em alvo de ataques. Coincidência ou consequência da prisão? Os patrocinadores, por sua vez, dificilmente se expõem a polêmicas que podem gerar boicote político. Já circula a ideia de que empresas poderiam rever contratos para não ficarem associadas a um atleta pró-Bolsonaro em um momento de repercussão negativa. Isso abre espaço para o que muitos chamam de cancelamento público, um fenômeno cada vez mais comum no Brasil. Seria Neymar Bolsonaro o próximo alvo dessa onda? Ninguém pode afirmar, mas a dúvida é suficiente para gerar debate. Vale lembrar também que a prisão de Bolsonaro reacende a memória de sua carreira política, marcada por polêmicas, investigações e o famoso lema Bolsonaro 27 anos, usado em campanhas eleitorais. Jogadores que estiveram ligados a essa trajetória correm o risco de serem lembrados como cúmplices ideológicos, mesmo que não tenham feito nada além de declarar apoio. É aqui que entra o perigo da narrativa. No calor do momento, a opinião pública pode associar o jogador famoso, apoia Bolsonaro como se fosse parte direta do escândalo, quando na verdade se trata apenas de uma simpatia política passada. Mas quem garante que o cancelamento público vai fazer essa distinção? Outro ponto polêmico é que, após a prisão de Bolsonaro, muitos influenciadores, jornalistas e até ex-jogadores começaram a se posicionar contra ou a favor. Isso cria uma pressão ainda maior sobre atletas que declararam apoio político, especialmente os de grande visibilidade. Neymar Bolsonaro pode se tornar, por exemplo, um símbolo dessa divisão, sendo exaltado por uns e rejeitado por outros. É nesse campo minado que teorias de conspiração se espalham, levantando dúvidas sobre os bastidores do futebol brasileiro, sobre interesses ocultos e até sobre possíveis manipulações envolvendo clubes e patrocinadores. No fim das contas, a grande pergunta que fica é: será que o futebol brasileiro está preparado para lidar com a mistura explosiva entre esporte e política? Será que um atleta alvo de boicote torcida consegue sobreviver em um ambiente tão polarizado? Ou será que estamos apenas diante de mais um ciclo de polêmicas que logo será esquecido? A repercussão da prisão Bolsonaro ainda está longe de terminar, e até lá, muita especulação vai surgir. O que podemos afirmar
é que o debate já está lançado e cada torcedor vai ter sua própria interpretação. E você, torcedor? Acredita que a prisão de Bolsonaro pode respingar na carreira de jogadores famosos que o apoiaram? Será que Neymar Bolsonaro corre o risco de enfrentar cancelamento público, pressão de patrocinadores e até boicote político nos estádios? Ou tudo isso não passa de mais uma teoria alimentada pelas redes sociais e pela rivalidade do futebol brasileiro? Comente aí embaixo, porque a sua opinião é o que realmente mantém vivo esse debate.